Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Montenegro Paris Novo, Karl-Heinz Kindel. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 99824-0324. Muito boa noite, Karl, seja bem-vindo. Leandro, muito obrigado pelo convite. O que te levou a voltar à presidência da CI? O que me levou a voltar? Na verdade, havia um convite já insistente há bastante tempo e eu havia justificado que a sequência natural seria nós termos outro candidato. E lá pelas tantas, quase no apagar das luzes do ano de 2017, o Dr. Kleber já estava fechando 5 anos, não era mais justo que ele continuasse, haviam nomes que não haviam passado pela avaliação da comissão, então eu coloquei meu nome à disposição, na sequência houve a eleição, ele foi aprovado e cá estou novamente. Um negócio interessante que muitas vezes as pessoas pensam sobre direções de sindicatos, clubes, associações, como a própria CI, de que tem uma panela, porque são sempre os mesmos. E na verdade, muitas vezes, isso que tu está dizendo, quer dizer, acabam sendo os mesmos, muitas vezes, porque não surgem novas lideranças, exatamente, né? Eu acho que o grande problema da atual realidade, não só a nível da cidade, é a falta de novas lideranças. E muito em função disso também a gente montou uma diretoria mais enxuta, a gente trouxe a gurizada jovem para formar um núcleo de jovens empreendedores, com a proposta de eles motivarem e desenvolverem trabalho a instigar os jovens da comunidade a participarem da entidade da CI, né? Motivar ou encorajar de alguma forma. E parece que esta linguagem de comunicação com o jovem de hoje ainda está um pouco distante das entidades. A gente enxerga a entidade como algo inatingível e o meu propósito na atual diretoria é que a gente possa mostrar para eles que é muito mais próximo deles do que pode parecer. Ela não pode representar um status, óbvio que ela representa o status pela figura de quem assume, mas ela não pode ser vista desta forma pela juventude. E os jovens, eles precisam participar porque a velha guarda não conseguiu fazer muita coisa, me parece. Copiando um pouquinho a frase do ex-presidente americano, do Obama, penso que na atualidade o jovem de hoje tem que se mostrar, tem que participar dos debates. Tem um projeto interessante para acontecer em Montenegro, onde a comunidade vai ser chamada a participar. E eu acredito muito que a juventude tem muito para agregar nisso. O Karl está inserido ali na média agora, não está nem na velha, nem nos mais tão jovens, não, né? Então agora, como é que será que a gente poderia instigar mais justamente a formação de novas lideranças ou de mais pessoas participarem? O que será que está faltando? Porque realmente isso vale para clubes sociais, para síndico de prédio. Exatamente. As pessoas cada vez mais se omitem de participar dessas coisas. Até porque para participar tem um, para criticar tem uma turma, né? Talvez esse seja um dos principais pontos, o aspecto da crítica. Mas me parece que isso nasce lá na base. Durante muito tempo nós fomos educados para termos medo daquilo que é diferente, né? Ou de almejar alguma coisa. E já tem cidades, já existem movimentos de que no currículo escolar o lado empreendedorismo ele já vem sendo trabalhado desde a base. Isso é um aspecto. Com relação à crítica, nós também nos acostumamos a criticar por criticar, sem ter trazer a solução do problema. E isso eu tenho trabalhado em alguns debates dentro da CI, com alguns temas que eu acabei puxando à frente, e no sentido de instigar o debate, desmistificar alguns problemas, mas as pessoas fazem a crítica, mas elas têm o compromisso de trazer a solução. Porque criticar por criticar, a gente acaba caindo naquela vala da síndrome do caranguejo.
A gente vê alguma coisa e diz que está errado, mas não sabe nem explicar por quê. Isso é um pouco cultural nosso. Se a gente atravessa a fronteira do estado, eu tive semana passada no Paraná e eu vi um comentário de alguém: se você quer ver alguma coisa mais difícil de acontecer, cruza a fronteira de Santa Catarina e fala com o pessoal do Rio Grande do Sul. Infelizmente a gente já carrega isso, né? Na nossa cultura. Nós somos tidos como um povo muito culto, e eu não sei aonde isso piorou, mas a gente não consegue evoluir por achar que é preciso debater até não saber por que se debate, e aí não se constrói nada. Uhum. No teu discurso de posse, duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas, quando tu disseste que o empresário tem que fazer uma espécie de meia-culpa. Não só esperar do poder público, mas também fazer a sua parte. É isso? Eu acredito nisso. Conversei com algumas pessoas, com alguns empresários ao longo do tempo e sobre a questão política, e convidando, instigando a que participassem da entidade de alguma forma, onde a gente pudesse colaborar com os debates da comunidade, e eu ouvi nenhum nem dois dizer: mas eu já pago imposto demais. Uhum. E isso eu disse no discurso, como se isso fosse o suficiente para resolver ou para atender alguma demanda do município. Não é verdade. E com isso nós nos afastamos. O empresariado, em geral, se afastou muito do debate ou da cobrança das coisas do município, e aí isso foi para a esfera estadual e federal. Então penso que nós temos que, e esse é o debate que eu tenho trazido e instigado, e através dessa proposição, desse projeto, para que a comunidade esteja mais próxima disso. Uhum. Uma outra coisa também que me chamou a atenção foi um discurso que a gente tem ouvido há bastante tempo, mas que na prática parece tão difícil, que é união por Montenegro, né, cara? Será que é tão difícil de nós deixarmos diferenças pessoais e política partidária de lado e colocarmos uma agenda comum do que nós queremos para que a cidade se desenvolva? Isso talvez alguém da área de sociologia e psicologia possa explicar melhor isto, mas me parece também muito cultural, não só da cidade, mas aqui a gente percebe algumas coisas. Do próprio estado, isso tudo vê que a gente falava antes do Rio Grande do Sul, né? A gente percebe essa nossa cultura que acaba a gente acaba ficando para trás nisso, né? E isso é cultural, mas a gente só vai. E existem movimentos, não só aqui, em outras cidades do estado, no Brasil já existem outros debates nesse aspecto, instigando que as pessoas façam isso. O próprio momento político do Brasil faz com que as pessoas se exponham mais. Nem sempre mostrem a cara, né, mas também instiguem com críticas, mas não tragam a solução, talvez porque nós não tenhamos fóruns próprios para isso. Mas o momento pede que façamos isso. Vamos pegar então o nosso exemplo em Montenegro. Olha o retrocesso que nós tivemos em razão dos impeachments que aconteceram, né? Além da vergonha que isso nos trouxe, um retrocesso muito grande, dizem alguns que mais de uma década para poder recuperar isso. Uhum. Se nós não fizermos a nossa parte, e me parece que a administração atual, não me parece, eu tenho conseguido um diálogo melhor com isso, e a gente vai trazer na forma de um projeto de desenvolvimento local para que a comunidade também se envolva nisso e participe. O empresário ainda é visto por os setores da sociedade como um vilão, como um explorador, ou isso vem mudando, as pessoas têm conseguido entender a importância de lideranças, de geração de emprego e renda e da contribuição social cada vez maior dos empresários? Eu sou um pouco suspeito em dizer isso, por ser empresário, mas me parece também que a política, nos últimos 15 anos, colaborou muito para isso, para que o empresário fosse visto como vilão. E no meu discurso eu trouxe uma frase um pouco mais contundente, chamando a atenção. O que sustenta o setor público? Uhum. O setor público não tem atividade produtiva, não é este o papel dele. Quando faz, não faz bem. O que leva o recurso para os cofres públicos é a atividade empreendedora, que recolhe os impostos, e isso leva. Então, eu acho que também, neste momento, em função de todo esse debate nacional, em função da política,
o empresário passou a se apresentar mais, e essa figura tem sido mais desmistificada, ele tem tido mais coragem de se mostrar. Como aquele modelo não deu muito certo, o que vai dar certo? Bom, as pessoas começam a prestar atenção, afinal de contas, quem é o bandido? É o empresário ou aquele político? Então, acho que isso me parece que está bem, meio desenhado, bem definido na atualidade. E isso ajuda, obviamente, o papel do empresário a ser visto de forma mais positiva. Priscila Matias, boa noite. Temos perguntas de telespectadores? Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Priscila, obrigado. Eu tenho começo com uma pergunta minha e para dar prosseguimento a uma pergunta de uma telespectadora. A Fabielle, do bairro Ferroviário, pergunta se a prefeitura deveria conceder mais incentivos para atrair empresas. E eu aproveito para emendar com a minha pergunta. Vocês acabaram de falar sobre a relação prefeitura-ACI e o retrocesso que o nosso município passou diante dos impeachments que a gente sofreu. Eu aproveito para perguntar, como é que está a relação entre a ACI com a atual administração e se comenta-se, né, nesse diálogo entre as entidades sobre esse possível incentivo para a vinda de novas empresas, já que nós passamos um período bem difícil? Eu não estou a par da política atual, mas algo que eu cobro do prefeito Cadu é que nós tenhamos efetivamente um planejamento para a entidade. E este projeto que nós propusemos, a ideia é que nós tenhamos um planejamento de 20 anos, onde, obviamente, dentro disso, essas questões de incentivo, elas devem fazer parte do planejamento, mas eu não domino, não tenho informação da política atual de incentivo das empresas para Montenegro. Certo. O Lucas, do bairro Centro, pergunta se as qualificações de mão de obra ainda são um problema que as empresas locais enfrentam na hora de contratar profissionais. Muitas empresas registram isso, de que nós temos problema de contratação de mão de obra qualificada. Por conta disso, a gente acaba importando mão de obra de outros municípios. Mas isso também me parece que nasce na base, que é na educação, que nós começamos com esse problema. Nós não preparamos o jovem para o mercado de trabalho. Continua, me parece sim, que esse problema persiste. Muito bem. Só insistindo, voltando na questão anterior, ficou claro, não está exatamente da política dessa administração, mas esse tema dos incentivos fiscais para empresas é recorrente, né? A gente teve um momento que aqui no Rio Grande do Sul se discutiu muito isso, né? E a guerra fiscal entre os estados da nação e tal. Será que isso ainda é polêmico? Quer dizer, o poder público fazer alguma coisa para poder atrair investimentos? Eu acho que tem dois lados e é um pouco perverso isso. Porque aí você faz uma disputa por empresas, fazendo concessões às vezes por demais, que depois o Tribunal de Contas acaba apontando como irregularidade. Eu não domino essa área da parte legal, acredito que é importante sim que você faça incentivos, mas esse incentivo ele tem que estar amarrado com a contrapartida da empresa. Muitos desses problemas que aconteceram no passado é que os municípios davam incentivo, concediam incentivos, às vezes, por exemplo, com a doação de um imóvel. Quando chegava a hora da contrapartida, porque isso tem um prazo para acontecer, a empresa se mudava ou vendia o imóvel. Então, obviamente que isso foi mal organizado no passado. Hoje, existem empresas que se apresentam, municípios, alguns oferecem alguns incentivos, mas na verdade a empresa nem sempre ela quer só incentivo. Ela gosta ou ela quer, ela se interessa, como ela trabalha com planejamento, que o município também tenha o seu planejamento de futuro. Os municípios que apresentam isto levam mais vantagem em relação àqueles que só oferecem incentivo. Então a gente acaba caindo naquele aspecto, planejamento para qualquer negócio, seja aqui para a TV, seja para o pequeno negócio, para o município. Se não tiver um planejamento, você não sabe para onde vai. Uma questão também que eu achei interessante, vendo a composição da diretoria da ACI, é que ela é bastante heterogênea, tem homem, tem mulher, tem o Dr. Matana e tem os meninos da dobra. É por aí que não só a ACI pode funcionar, mas que a sociedade toda pode funcionar, que uma empresa pode funcionar, quer dizer, é com a troca, é com os mais velhos e os mais jovens, com a experiência de um Matana e com esse gás dessa gurizada nova dos meninos da dobra,
com as mulheres do setor de serviços, com o núcleo dos setores de imóveis, com essa junção, essa troca de experiência mesmo, que as coisas podem acontecer, não só dentro da CI, mas mesmo em termos de Montenegro, de cidade? Eu gosto desse modelo tão heterogêneo assim, também com relação às idades e às experiências. A gente ganha muito com isso na medida em que a gente é moderado pela experiência mais antiga, mais velha, mas aprende com as proposições novas da gurizada que vem aí, e eu pedi licença para os guris da dobra, disse, olha, eu vou usar muito a experiência de vocês, e eu dei hoje, por acaso, um projeto para eles, um desafio para eles, eles toparam, e a gente aprende, tem muita coisa para enriquecer, assim como todos os segmentos. Mas a gente aprender a construir o consenso. O consenso é o que você consegue fazer as coisas acontecer. Impor um modelo que eu acredito, ou que A ou B acredita, não funciona mais. Nós temos que construir pelo consenso, mas o consenso construído com a crítica com justificativa construtiva, não a crítica pela crítica. E com certeza não, esse é um modelo que eu acredito que este modelo pode ser uma referência para que a comunidade perceba que essas coisas podem acontecer em sociedade. Qual é o papel da CI hoje em Montenegro? Montenegro e Pareci Novo. A que ela deve servir? As entidades empresariais, elas existem para representar os associados de determinado segmento ou aqueles a quem está associado. Mas eu penso que hoje o papel da CI vai muito além disso. Vai muito além de só defender o interesse do empresário. Se a comunidade, se a cidade não vai bem, o empresário também vai mal. Uhum. Por isso a proposição de estabelecer uma conversação com o município, de ter trazido uma proposta de projeto com uma metodologia já ensaiada em outros países, em outros estados, e esse é o nosso papel, não de querer a foto do momento, mas de poder colaborar com estes entes que fazem parte da comunidade. Como é que o CAU analisa Montenegro hoje, em termos de economia gaúcha, como a maior cidade do Vale do Caí e as suas potencialidades? Montenegro tem muito potencial, mas aí, por nós não termos planejado no passado nenhuma ação de futuro, nós perdemos várias oportunidades. E eu volto a insistir, com algum planejamento, e nós envolvendo os segmentos variados da economia, da sociedade, nós temos muito para crescer. A gente não precisa reinventar a roda. Nós podemos observar municípios no entorno. Eu vou pegar um exemplo que é Lajeado, que conseguiu se projetar a nível de desenvolvimento, fazendo um debate muito parecido do que a gente propõe hoje, mas isso foi feito há 30 anos atrás. E a administração pública não perdeu autoridade, a Câmara não perdeu autoridade, mas o município aproveitou os municípios satélites que circundam ele, potencializou e organizou a atividade econômica, e hoje é uma cidade de referência a nível nacional. Uhum. Nós temos uma característica muito parecida em Montenegro. Nós temos os municípios no entorno, nós temos uma cidade com uma arrecadação muito significativa, importante no estado, nós temos uma variedade de atividades econômicas que aqui estão, a gente só precisa, a administração precisa fazer o feijão com arroz, cuidar daquilo que lhe cabe, e a atividade empresarial pode fazer o resto. Mas nós temos que ter uma cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade com o calçamento bem cuidado, nós temos que ter uma internet boa, os acessos da cidade são importantes, o aspecto da cidade conta muito para a autoestima de quem mora, né? E isso me chamou muita atenção em Curitiba, uma capital que tem 1.800.000 habitantes, mas ela tem uma característica de cidade do interior. Uhum. O trânsito flui bem, mas é tudo muito organizado e limpo. Acho que a receita não é difícil, basta a gente querer fazer. O problema é que tem muita gente no passado acreditava numa determinada ideia, mas esquecia de todo o resto. Mas aí a gente pegando o teu exemplo de Curitiba,
a gente vê a mesma coisa, que as ações de planejamento urbano, de mobilidade urbana de Curitiba remontam lá 20, 30 anos atrás 30 também, anos né? atrás. Quando já se imaginava que viria a explosão de automóveis, etc. A própria existência dos parques da cidade, eles não existem por acaso. Os parques de Curitiba existem para que possam ajudar em absorver as águas das enchentes ou das enxurradas, mas acabou virando ponto turístico. Curitiba, se não me engano, tem mais de 20 parques. Nós temos uma característica também um pouco parecida aqui em nível de geografia, mas isso tudo está baseado num planejamento. E quando fala em lajeado, tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer, Carlos, que é o seguinte: lajeado, também dentro desse crescimento das últimas décadas, tem a ver muito com uma universidade. E aqui em Montenegro também começa a ter um polo universitário. Temos aqui a UERGS, nós temos a Unisc em franca expansão, e eu já falei outras vezes aqui, né, eu me lembro de quando começou a aproximação mais recente entre Coreia do Sul, que é um país apontado com referência em educação, e o polo da Unicinos, né? Aliás, o Cristiano Richter, que aqui em Montenegro participou muito disso, e os coreanos, quando chegavam aqui, mais do que perguntar o que vocês vão nos dar em termos de terreno, poder público, eles perguntavam quantos doutores vocês têm. Então, eu estou falando isso para dizer da importância da educação e de universidades dentro desse polo mesmo, para uma cidade se desenvolver, né? Quando se trata também desse segmento de educação, a gente tem que deixar, a gente só consegue evoluir se a gente deixa a vaidade de lado. O problema, muitas vezes, e eu pego a referência do passado, de quando nós falamos do Parque Tecnológico, foi um grande momento de Montenegro, e naquela época a vaidade política impediu que a gente pudesse ter um desenvolvimento da indústria branca na cidade. E também é um projeto importante, mas essas entidades que representam a área educacional de terceiro nível, elas precisam entender que se elas trabalharem em conjunto, o benefício será de todos. Isoladamente não vão conseguir produzir efeito. Mas sim, com certeza, na medida em que eu digo que a educação é fundamental para nós desenvolvermos mão de obra qualificada, a própria participação na comunidade através de instigar o aspecto crítico, nasce na educação básica, mas chega também na preparação da mão de obra de terceiro grau. Montenegro precisa ter um papel maior como protagonista no Vale do Caí. Vou citar um exemplo. Nos últimos anos, a ANVAR, que tem sido comandada por prefeitos de outros municípios menores. Chegou a hora agora o prefeito Cadu está na diretoria, ainda não é o presidente, mas chegou a hora de Montenegro realmente portar-se como principal cidade do Vale do Caí? Sempre perdeu a oportunidade. Há muito tempo Montenegro ficou à margem da ANVAR por absoluto desinteresse. Não porque não quisessem que Montenegro participasse, mas nas gestões anteriores Montenegro não se apresentava, achava que a existência por si só bastava. Essa é a impressão que a gente tinha. Mais do que nunca, e me parece que o Cadu tem a oportunidade de fazer essa diferença. E sim ser protagonista. Senão a gente vai ficar para trás. Boa noite, obrigado e estamos à disposição aí para este mandato. São 3 anos? 2 anos. 2 anos. Eu já quero enfiar mais um aí, viu? Obrigado. Estamos à disposição. Priscila, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Kali. E boa noite a todos que nos acompanharam de casa. Nós ficamos por aqui, voltamos na terça que vem, 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá.